Vamos subir aqui, professor Pedro Serrano, bem-vindo. Olá, tudo Salve, bem? Pedro. Pedro está... Pedro está falando com o Lula ali, estava conversando com o Lula. Ou com o ministro Gilmar Mendes, alguém assim. Você sabe que os amigos acham isso, né? Os amigos assim que não são muito de política, assim, vira para acho que a gente liga para o Lula, ou fala para ele lá parar com esse negócio, claro, vou dar uma ligada para ele. Deixa que eu falo, não, fica tranquilo. O Pedro, na última vez que você esteve aqui, tinha acabado de sair a denúncia da PGR, né, que denunciou 34 por tentativa de golpe, e agora a gente já está na fase que as defesas, né, os 34 apresentaram suas defesas. Você conseguiu dar uma olhada, assim, o que te pareceu essas defesas? Você acha que tem todas meio que foram na mesma linha, né, destoando mais o Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa, mas qual que é a sua opinião desses últimos acontecimentos e dessas defesas aí apresentadas no Supremo? São normais, né? É muito difícil, vai ser muito difícil para as defesas negar a materialidade do delito. Está mais do que comprovado que houve uma organização criminosa que tentou o golpe de Estado no Brasil, isso não tem muita dúvida. O caminho mais eficaz, ou potencialmente eficaz para as defesas, vai ser tentar arrumar vícios formais, problemas formais no andamento do processo. Então, já estão fazendo isso, toda hora levantando algum problema, mas isso é normal. Uma boa defesa é assim mesmo. E isso não significa que o processo seja nulo, mesmo que ele tenha erros, né? Erros humanos sempre ocorrem em qualquer processo. Existem exageros retóricos muito intensos e deturpam muito a realidade, às vezes quando são feitas defesas, e é normal que assim o seja. Eu vou te dar um exemplo. Querer comparar eventuais erros que hajam nesse processo com as medidas de exceção que foram os processos da Lava Jato são incomparáveis. O que ocorre hoje no Supremo é divergência de interpretação de leis e da Constituição, algo que é rotineiro no direito. As pessoas divergem quanto à interpretação que tem da aplicação da lei. Na Lava Jato, houve uma decisão do TRF4 que decretou estado de exceção e disse que o Moro não precisava seguir as leis e os direitos. Ou seja, houve uma suspensão da Constituição e das leis ali. Ou seja, um ato profundamente autoritário, um estado de exceção, pela primeira vez que eu vi em todas as minhas pesquisas, um estado de exceção expressamente decretado por uma decisão judicial. Não estou usando como figura de linguagem. Para vocês terem uma ideia, a decisão judicial cita Jorge Agamben, como se ele tivesse... E cita errado ainda, como se o Jorge Agamben tivesse apoiado a ideia de estado de exceção, né? Então, mas então não dá para comparar, são incomparáveis. Foi uma ação política, tirânica, com a roupagem de uma ação de justiça, isso foi a Lava Jato. Agora, o que há no Supremo é um processo penal comum, onde há divergências, onde existem exageros retóricos, onde a defesa chia e cria questões, algumas podem ter algum fundo de verdade, outras não, tem que verificar, tem que estudar, tudo isso está dentro do normal, né? Qualquer defesa que eu vi na minha vida, de todos os processos que eu vi, foram feitas assim, né? E ouso dizer para você que dos 800 mil presos brasileiros, só não houve isso naqueles casos que não houve defesa. E onde houve defesa, houve esse tipo de questão, de atrito, etc. Ou seja, nada comparável uma situação com a outra, está absolutamente normal tudo que está vendo. Por enquanto, ainda não é o momento, no plano formal, da defesa apresentar suas razões de mérito. No momento que há é uma mera defesa prévia com a finalidade de tentar evitar que se instaure o processo e que a denúncia seja aceita. Isso, a meu ver, não vão conseguir, porque a denúncia é tecnicamente perfeita, apta para ser aceita, descreve de forma individual e pormenorizada as condutas, determina e descreve muito bem a materialidade do delito e aponta os indícios de autoria. Então, é o suficiente para instaurar um processo crime. Eu acho que a resistência que a defesa faz a essa instauração é uma resistência que não vai lograr efeito, porque não é suficiente tecnicamente para alcançar o que eles desejam nesse momento. Porque a defesa de mérito,
a defesa só vai apresentar no final do processo. É um direito civilizatório que a defesa tem de ser a última a falar. Então, se constrói toda a acusação, se reúnem as provas, no final a defesa faz a sua defesa de mérito. Algumas manifestações da imprensa é normal o advogado fazer, porque às vezes o seu cliente é massacrado pela imprensa, ele precisa opor alguma resistência a esse massacre, né? Mas então não é anormal que se faça, mas não significa nada em termos de defesa para valer. A defesa para valer é em juízo e no final. Sim, agora ainda tem a aceitação da denúncia, né? Agora vai ter a questão da aceitação da denúncia, eu acho que tem que ser aceita, não vai nem haver dúvida que vai ser aceita essa denúncia. Qual é o prazo para isso acontecer agora? Todo mundo pergunta isso o tempo todo, sabe? E, aliás, há uma ansiedade em certos setores, inclusive outro dia eu estava com uns amigos aqui, o pessoal, tem que ser esse ano, não pode deixar para o ano que vem, calendário eleitoral, vai ser terrível, eles vão se vitimizar. As perspectivas, eu sei que você defende que tenha todo o direito de defesa possível e tal, mas dentro do normal, né, para esse tipo de denúncia, você, agora olhando aí o conjunto da obra, já foi, o PGR já denunciou, deve ser aceita, né? Qual o tempo que você espera aí, Pedro, para isso? Veja, o Renato, nós não temos no Brasil, aliás, não temos muito pouco no mundo. No primeiro mundo tem um pouco melhor que a gente, mas nós não temos um jornalismo realmente na grande mídia. E mesmo nos nossos veículos dá até para entender melhor o porquê disso, nós não temos jornalistas formados na área jurídica. Em geral, as pessoas que comentam questões jurídicas são pessoas com uma aptidão para comentar questões políticas. O direito é uma dimensão da política, mas não é a mesma coisa que a política como disputa de poder. Aliás, é antagônico a ela, desde que foi criada a política e foi criado o direito, né? A deusa Palatena, quando no Orestes do Ésquilo, 5 séculos antes de Cristo, defende a criação da política, através da criação do julgamento público, a política é criada pelo direito, através do direito, ela fala que não se pode confundir as razões de justiça do direito com as razões de disputa de poder, né? Ela usa uma expressão, não conspurquem a pureza das nossas leis com seus estratagemas. Porque o raciocínio de disputa de poder ele é diferente do raciocínio de justiça que o direito deve ter, né? Então, nós temos um problema nessa comunicação. Assisto muito Globo News, às vezes, e vejo isso. Não é maldade nem incompetência, porque aqueles jornalistas, ele, no mesmo momento que ele está comentando uma questão política qualquer de disputa de um ministro com outro, ou de um deputado contra o ministro, ele está comentando um julgamento. E com os mesmos critérios, e são diferentes, né? O mais relevante nesse julgamento não é o resultado dele, é que ele seja realizado de uma forma justa, correta. Isso é o mais importante, né? E que, quando alcançar o eventual condenação de alguém, seja uma adesão justa, né? Então, justiça tem seu tempo, não é o tempo da disputa de poder. Não pode ter como referência a eleição. Dane-se quando a eleição vai realizar. O julgamento tem que seguir a sua rotina, né? No caso do Lula, eu tenho um artigo escrito no livro, onde eu aponto o absurdo que foi feito no TRF4, onde se adiantou o julgamento para ele poder ser julgado antes da eleição e ser impedido de participar em 2018. Né? E aquilo é um dos maiores exemplos de como aquele tribunal agiu como um tribunal de exceção. Nós não podemos querer isso do Supremo nesse caso. Não podemos querer. É muito relevante isso, porque isso vai ficar para a história. Isso é muito mais importante que a disputa de poder daqui a 2 anos, né? Eu acho que é evidente que nós temos que ter outro tipo de critério. O tempo tem que ser o tempo ótimo, o tempo que a justiça demorar naturalmente para resolver as questões que vão ser levantadas. Não pode ficar ingressando em tentativas da defesa de produzir chicana. Isso, às vezes, a defesa faz, é normal, né? De querer ficar atrasando o processo mais que o devido. Por exemplo, quando pediram aí um prazo absurdo para apresentar a defesa prévia. 83 dias, porque foi o prazo que a PGR demorou do indiciamento para denúncia. Isso não tem sentido. Nós temos 800 mil pessoas presas que nunca tiveram direito nem perto disso. Como é que você vai legitimar se legitimar perante essas pessoas? Não tem sentido isso, né?
Então, esse tipo de coisa não. Mas o tempo certo do processo, o tempo ótimo da realização de justiça tem que ser observado. E não tem que ter como critério o tempo da disputa de poder. Esse é o meu comentário jurídico. Tem um comentário político, Renato. Eu não tenho certeza de que se esse processo se arrastar durante a eleição, que vai ser ruim para nós. Eu não tenho certeza se esses caras vão se vitimizar, não. As provas são muito contundentes. As provas são muito contundentes. Na hora que elas começarem a aparecer, eu não sei se o efeito político vai ser isso que as pessoas estão achando, não. E teve algumas defesas... Você está no mudo, Rovai. Eu não estou no mudo. Eu estava querendo dizer que eu dei exatamente essa resposta para o André, um interlocutor nosso aqui, um amigo querido, que estava aqui, ele falava, eu não sei se porventura isso invadir 2026, se isso vai ser bom para eles. E as pessoas têm isso como se fosse uma convicção, uma certeza. Não, vai ser bom. Eles vão se vitimizar. Eu falei, não foi assim com o Lula. O processo vai aparecendo e é tanta cobertura que as pessoas, às vezes, nem não sabem as informações, tanto que o Lula perderia aquela eleição para o Moro nas pesquisas, né? Depois se viu que o Haddad... E agora, Renato, as pesquisas apontam que a imensa maioria da sociedade brasileira acha que houve tentativa de golpe, que as pessoas têm que ser condenadas, tá? As pesquisas estão apontando isso, né? Tentar se vitimizar, é evidente que sempre vai acontecer isso, né? Isso faz parte. Os réus em Nuremberg, depois de ter matado 11 milhões de pessoas em campo de concentração, se vitimizaram na época também, né? Nós estávamos ali pela honra do povo alemão, né? Alguns falavam que não sabiam o que estava sendo feito. Ou seja, tudo bem, isso faz parte da defesa. As pessoas não são tão ingênuas assim, né? Então, eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles deles. Eles querem se eleger, mas eles foram contra a eleição do adversário, ou seja, quer se eleger desde que eles ganhem, né? Isso tem muita gente que percebe isso como uma perversão, né? Então, eu não sei. Eu não quero discutir politicamente também, a minha questão é outra. Não depende do problema político. Eu quero fazer um parênteses político aqui. Eu sei que não é a tua praia, mas eu tenho que dizer. Imagine, o Tarcísio terá que ser candidato, terá que renunciar antes de abril de 2026, se quiser ser candidato. Sim. Se o processo estiver transcorrendo antes de abril de 2026, o Tarcísio não vai poder renunciar, por exemplo. Quer dizer, fica estranho ele renunciar antes, ele já vai estar dando de bandeja que o Bolsonaro será condenado, né? Então, a situação deles não é simples se o processo percorrer... Não é porque o Bolsonaro vai assumir a mesma conduta que o Lula fez. Ele vai se lançar candidato e esperar a justiça eleitoral negar a candidatura dele. Isso vai dar uma embolada. Não é, eu acho que ele fará isso. Ele fará isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que o processo crime aí tem que ser conduzido segundo critérios constitucionais de justiça, com condições o mais corretas possíveis, né? E você acha, então, que pode percorrer 2026, que ele não necessariamente termina esse ano? Eu acho que é normal transcorrer 2026. Quanto que durou os outros processos contra os outros golpistas, né? Durou 1 ano e meio? Por aí. É mais ou menos o que vai durar, né? Não tem como ser menos, né? E é pouco tempo para um processo crime, é pouco tempo. Para ter uma decisão definitiva é pouco tempo, né? Aqui no Brasil costuma demorar 10. Então, é porque é uma instância só, é só o Supremo. Agora, querer tocar a toque de caixa, que nem fez o TRF4 contra a Lula, é uma loucura. Aí eu, por exemplo, vou ter que sair criticando a condenação de Bolsonaro, falar foi condenado injustamente, inconstitucionalmente, porque não tem cabimento isso, né? Eu acho que tem que ser feita a coisa dentro dos padrões de civilização. O Brasil tem uma tradição muito ruim, Renato, que fica circulando entre o abuso e a impunidade. Ou é impunidade ou é abuso. Ou prende as pessoas preventivamente. Nós temos 40% da nossa população aprisionada preventivamente, a terceira maior população prisioneira do mundo. Já fomos 2 vezes
sancionados por órgãos internacionais de direitos humanos por causa disso. Quer dizer, ou a gente vai pedir esse tipo de abuso, ou vai para a impunidade, né? Que é o que estão querendo dar, esse negócio de anistia, essas coisas aí que estão querendo dar para essa gente aí. Nós temos que seguir no meio do caminho, que é o correto. Nem abusar, nem tratar com impunidade. 1 ano e meio para julgar esse caso é um tempo ótimo, excelente, padrão de primeiro mundo. É o que dura um processo de crime no primeiro mundo, né? Então não é nada fora do padrão, porque senão nós vamos ficar aqui, aí não julga esse ano, todo mundo não julgou, a justiça não foi feita, esse mimimi. Você lembra o mimimi? Não vão pegar os caras de cima, general não vai ser pego, só vão pegar os bagrinhos. Era a esquerda entrando no mimimi da extrema-direita. Eu falava, isso é papo da extrema-direita. A PF está investigando, vai pegar sim. Você lembra que eu falava isso? Cedo, não pode ficar divulgando informação. Você viu o que aconteceu? Primeira vez na história que nós temos oficiais generais e oficiais superiores denunciados como réus, além de ex-presidente, ex-ministro, né? Tem que ir no tempo certo, fazer as coisas do jeito certo. O povo brasileiro não vai se arrepender se fizer a coisa do jeito certo. No final, quem tiver prova, o crime está provado. Quem tiver prova da autoria ali vai ser condenado a penas pesadíssimas, e tem que ser mesmo. É isso. Ponto. E vai ser condenado de forma legítima, com a defesa tendo feito o barulho que quiser, levantando todas as questões que quiser, recorrendo, fazendo tudo o que quiser. Ponto. Né? E vai ser condenado como deve ser condenado para ficar para a história, na lata de lixo que deve estar. É isso. Ô Pedro, eles estão usando a estratégia de querer levar essa questão para os Estados Unidos e ter um apoio do Trump, dos trumpistas, para que eles interfiram aí no julgamento. Isso, você vê alguma possibilidade do governo Trump interferir nesse julgamento dos governos? Isso é um absurdo, né? É um absurdo, uma vulneração da nossa soberania. Agora, você vai perguntar se Trump faz tudo. Esse cara é um maluco, é um psicopata. Eu estou aqui, estou aqui com todas as medidas dele aqui. É um show de psicopatia. É um show de psicopatia, entendeu? Então, óbvio que esperar dele, você espera qualquer coisa, mas é um absurdo, é um abuso contra a soberania nacional. A gente não pode aceitar, tem que resistir imensamente a isso, né? E eu não vejo caminho também eles tentaram trilhar lá o judiciário de Miami, não conseguiram nada até agora, só fizeram barulho, não conseguiram nada nesse sentido, nem vão conseguir, na minha opinião, né? E se houver algum ato do executivo, nós aqui vamos para a justiça americana e derrubamos na justiça americana esse ato. Porque você não pode imaginar um país interferindo na decisão judicial do outro dessa forma, né? E o Eduardo Bolsonaro está encabeçando, né, essas denúncias lá, né, essa articulação lá. Mas é um problema, Adria, eu passei por isso, eu não sou poderoso como Eduardo Bolsonaro, mas eu, no meu tamanhozinho, eu fui para a França, eu fui para os Estados Unidos, fui para Portugal na época do Lava Jato levar os dados. Mas eram dados aterradores, eles não têm isso. O que eles têm aqui... mas o nosso judiciário mandou cancelar perfis na internet. O judiciário de lá prende jornalista em audiência por 18 meses, por contempt of court, quando não entrega a fonte. Quer dizer, eles vão falar o quê lá? Eles vão falar o quê para o judiciário de lá? Não pode suspender perfil, prender por 18 meses? Pode, sem inquérito, sem processo. Quer dizer, cada país tem seus problemas, tem suas questões, e nada do que acontece aqui é fora de um certo padrão de civilidade. Os problemas que o julgamento tem aqui são problemas normais. Não tem nada até agora fora do trilho. Não é uma lava-jato, nem de perto. Esse discurso que eles estão levando não é nem de perto. Então, na hora que você vai para o debate lá fora, eles levam o ponto de vista deles, nós levamos o nosso. E mostramos que não é isso, né? Então, essa capacidade de reação que nós estamos tendo lá fora, eles não tinham. Porque, na realidade, era um absurdo. E depois, então, que houve a divulgação das gravações e que se mostrou o Moro dialogando com a acusação, derrubou de vez. Assim. Depois que o Moro decretou romper sigilo telefônico de 25 advogados de defesa, isso no mundo caiu que nem uma bomba. Não tem nada acontecendo, nem parecido aqui, nem parecido. Agora, ele não pode ser acusado de conspiração, Pedro, nesse caso? Pelo que ele está... Tem que ter previsão legal. Não? Eu não lembro da lei. A Lei de Defesa da Democracia faz umas previsões em caso de guerra.
colaboração com o governo estrangeiro, mas não há uma previsão, me parece, muito clara desse crime, não. O Brasil nunca se preocupou com isso, nunca tivemos uma situação assim, né? Nós precisávamos ter uma legislação. O Bertoldo veio aqui e disse que não existe previsão legal na Constituição. Que ele chegou a olhar... precisaria ter uma lei, né? Produzir uma lei nova aí que previsse esse tipo de coisa. Ele falou exatamente isso, que seria o caso produzir alguma legislação nesse sentido. Porque nunca tivemos essa insanidade, né? Isso é uma loucura, isso, né? É inimaginável isso. Tem lei porque ninguém imaginava que alguém ia fazer uma barbaridade dessa, né? Aqui no Brasil. Então, mas é assim que as leis surgem mesmo. Alguém faz a barbaridade e você vai criar uma lei para evitar. Reação, né? Agora, o deputado Rogério Correia e o Lindbergh, eles pediram para a PGR a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Isso teria alguma base? O Gonê, inclusive, passou o prazo, né? Eram 5 dias para o Gonê se manifestar. Não, mas não vejo base para isso, não. O cara está indo lá chiando, é direito dele chiar, pedir. O erro é se o Estado americano conceder. Pedir, ele pode pedir o que ele quiser, não tem. É o direito ao jus esperneandis, né? Ele vai lá, pede, critica, fala mal do Brasil. O Brasil é uma democracia, permite isso. Né? Não tem. Pode ir lá falar, não tem problema, não. Né? Pode falar que está sendo perseguido na ditadura do Brasil. Tá lá de jet ski, né? Só perseguido. Aí você vai lá, você mostra a foto. Você vai no encontro da universidade, eu estou em Pão agora. Eu vou levar foto do Bolsonaro, que o perseguido politicamente. Isso aqui é o perseguido politicamente lá no Brasil. Gente, que é isso? Sabe, perseguição política é o Lula, ficou 600 dias preso. Isso é perseguição política. Né? Então é óbvio que a gente desmonta essa história em 2 minutos. Não tem... aliás, você pode fazer melhor, você pode entrar no perfil dele nas redes sociais e ir mostrando, né? Não tem, imagina, tem cabimento. Mostra que ele está falando que o Brasil está fazendo bomba atômica, para ver, tipo... por exemplo, querem comparar com a Lava Jato. Tinham 50 pessoas presas na Lava Jato, certo período lá. As pessoas eram colocadas em celas sujas e com extremo maltrato para poder confessar. Não dá para comparar, pô. Isso você eleva os dados, na hora você desmonta isso. Né? Então não tem... isso aí é tudo folia. Né? A extrema-direita está oriçada no mundo aí e tal, mas já estão começando a arrefecer, eu sinto. Né, porque o Trump já está começando a encontrar oposição interna intensa lá. Eu acho que o que eu tenho medo é do que vai acontecer internamente nos Estados Unidos, como isso vai afetar a economia e a vida social no mundo. Eu tenho medo de um conflito interno muito intenso nos Estados Unidos. Eu acompanho lá por amigos, né, do meio acadêmico, o papo lá está ficando pesado. O movimento negro, por exemplo, está começando a ter coisa ruim lá. Eu acho que podemos ter problema grave ali. Isso impactaria o Brasil? Mas não tem dúvida. Se você tem um conflito civil violento lá dentro, isso impacta o mundo. Você está falando de um estado que é 25% do PIB mundial, o maior estado do mundo, o mais poderoso. Né? Se você tem um conflito... É muito ruim para nós ter um conflito interno lá, sinceramente. Para nós é melhor ficar... Vai tocando até o fim desse governo e troca ele na próxima. Né? Muito bem. Mais alguma coisa, Adri? Só, não sei se você está acompanhando agora, marcaram o julgamento da Carla Zambelli, daquela perseguição armada na véspera da eleição, que ela saiu com arma em punho, correndo... Que absurdo, né? Eu queria a sua opinião. Será que ela... E assim, perseguição armada, eu estava vendo, 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. A pena é muito pequena, né? Mas ela tem que ser condenada e sofrer todas as consequências, né? E eu acho que, como ela fez isso de público, eu acho que tem que ter consequência eleitoral. Já que tem ficha limpa, etc., acho que tem que se pensar nisso. Inclusive, era num momento pré-eleitoral. Pré-eleitoral, durante a eleição. Houve um crime eleitoral ali também. Né? Então, eu acho que a constrição ao exercício do direito de cidadania do cidadão, eu acho que houve forma armada, quer dizer, isso... Para mim, ela tinha que ter sido presa em flagrante ali. Mas, de qualquer forma, depois liberada, óbvio. Mas assim, a formalização da prisão em flagrante deveria ter havido. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ela tem que ser condenada aí. A pena é pequena, não houve nenhuma lesão, não tem por que a pena ser grave. Né? Mas ela tem que ser uma pena pequena, tem que ser proibido ela de usar mais arma, não pode mais possuir arma de fogo. As armas dela têm que ser apreendidas pelo Estado, ela não tem
demonstrou não ter equilíbrio emocional para portar uma arma, né? Tem que ser condenada e ter as consequências que uma condenação traz, né? Muito bem, doutor Pedro Serrano, nosso grande jurista. Imagina, obrigado, Renatão, valeu. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigado por tudo aí, gente, um abraço. E acabou de defender uma tese de doutorado. Meu irmão defendeu ontem, um orgulho para nós. Muito bom, hein, Pedro? Em compensação, eu amanhã faço uma cirurgia de catarata, você imagina, Renatão? Catarata senil. O cara escreveu no papel do convênio lá, catarata senil, eu falei, eu tô fodido, né? Mas... Você tá com quantos anos, Pedro? Eu tô fazendo 62, né? É muito cedo para ter catarata. Mas já tô tendo, bicho, você vê que coisa. Mas tá bom então, gente, obrigado, gente. Boa sorte amanhã, valeu, tchau, tchau.